Você já se perguntou por que algumas orações parecem não funcionar? Por que tem cristão que vai à igreja toda semana? Canta, chora, levanta as mãos. E mesmo assim a vida continua despedaçando por todos os lados. Eu sei a resposta para essa pergunta. E sei porque, por anos, eu fui exatamente a pessoa responsável por encontrar essas brechas. Meu nome? Você não precisa saber. O que você precisa saber é o que eu fiz durante anos, e o que eu vi acontecer com pessoas que achavam que estavam completamente seguras. Eu fui feiticeira. Não no sentido de filme, não no sentido de fantasia. No sentido real, prático, calculado. Eu recebia pedidos. Eu abria caminhos para a destruição. E aprendi, com uma precisão que me assombra até hoje, como identificar quando um cristão estava vulnerável. E o que mais me chocava não eram os que não criam em nada. Esses eram simples. O que me tirava o sono, mesmo depois de tudo que eu já vi, eram os cristãos. Aqueles que cantavam no louvor no domingo, aqueles que lideravam células, aqueles que tinham um nome respeitado dentro da igreja, porque para mim, para o lado onde eu estava, eles eram os alvos mais acessíveis de todos. Hoje eu vou te contar o que ninguém do mundo das trevas quer que você saiba. Vou te revelar como essa identificação acontecia, o que tornava um cristão invisível para o ataque, e o que tornava outro completamente exposto. Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários agora mesmo. Eu creio no poder da oração. Não é corrente, não é promessa. É só uma declaração de onde você está, e você vai precisar disso para ouvir o que vem a seguir. Deixa eu te contar de onde eu tô falando, porque eu não sou uma pessoa que leu sobre isso em livro. Eu não sou alguém que ouviu de terceiros e resolveu transformar em história. Eu vivi isso. Eu pratiquei isso. E por um longo tempo, eu acreditei com todo o meu coração que estava no caminho certo. Eu entrei no mundo da feitiçaria, ainda jovem. Não foi por acidente. Não foi por curiosidade passageira. Foi uma escolha construída ao longo do tempo, alimentada por dores que eu não sabia como resolver de outra forma. Quando você está no fundo de um poço, e alguém aparece oferecendo uma corda, você não pergunta de onde veio a corda, você agarra. E eu agarrei. Com o tempo, fui aprendendo. Fui sendo introduzida em camadas cada vez mais profundas daquele mundo. Vi coisas que a maioria das pessoas descartaria como impossível. Vi manifestações que não têm explicação racional. Vi resultados que chegavam rápido demais para ser coincidência. E quanto mais eu via, mais eu me convencia de que estava do lado do poder. O que eu não entendia ainda era que poder e liberdade são coisas completamente diferentes. Durante anos eu operei naquele mundo com uma função muito específica. Parte do que eu fazia envolvia analisar pessoas, identificar pontos de entrada, entender onde a vida de alguém estava aberta para interferência espiritual. Era um trabalho metódico, frio, calculado. E eu era boa nisso. Recebia pedidos, investigava, observava padrões. E uma coisa que ficou gravada na minha memória para sempre é que os pedidos envolvendo cristãos eram os que geravam mais discussão entre nós, porque cristão não era alvo simples. Cristão era uma variável. Às vezes a tentativa batia numa parede e não avançava, mas às vezes, e eu preciso ser honesta com você, às vezes era mais fácil do que qualquer outra pessoa. E entender o que fazia diferença entre esses dois casos me tomou anos de observação. Hoje eu sei, e hoje eu tô aqui para te contar. Não porque quero fama. Não porque quero aparecer, mas porque depois que Jesus entrou na minha vida e arrancou cada raiz daquele mundo de dentro de mim, eu não consigo mais ficar em silêncio vendo o povo de Deus caminhando vulnerável, arrancando o que está protegido, sem entender que existe um lado que estuda, que planeja e que age com precisão. Eu sei como aquele lado pensa, eu fui treinada por ele, e agora eu uso tudo o que aprendi para alertar você. Quando eu ainda estava naquele mundo, existia uma prática que a gente chamava internamente de leitura. Não era leitura de carta, não era leitura de mão. Era uma leitura espiritual de pessoas, uma forma de observar alguém e identificar o que estava acontecendo na vida delas, além do que os olhos físicos podiam ver. Com o tempo, essa habilidade foi se tornando quase automática para mim. Eu entrava num ambiente e já começava a perceber coisas, tensões que não tinham nome, pesos que não tinham forma, e em algumas pessoas,
Algo que eu só conseguia descrever como abertura, como se houvesse um espaço vazio ao redor delas que não deveria estar ali. Foi numa dessas ocasiões que eu tive o primeiro contato real com o que significa um cristão desprotegido. Tinha chegado até nós o pedido de uma mulher. Ela queria que fizéssemos algo contra uma vizinha. Quando começamos a investigar quem era essa vizinha, descobrimos que ela frequentava uma igreja, cantava no coral. Era conhecida no bairro como uma pessoa de fé. A reação inicial do grupo foi de cautela. Cristão ativo gerava trabalho redobrado. Mas algo me chamou a atenção. Enquanto as outras pessoas do grupo debatiam se aceitavam ou não o pedido, eu fiquei observando as informações que tínhamos sobre aquela mulher. E algo não fechava. A história que chegava até nós era de uma pessoa religiosa, mas os detalhes do comportamento dela durante a semana contavam outra coisa completamente diferente. Havia um relacionamento que ela escondia. Havia palavras ditas sobre pessoas da própria congregação que nunca chegariam aos ouvidos do pastor. Havia uma raiva antiga, guardada com cuidado, contra uma familiar que tinha feito algo anos atrás e nunca foi perdoado. E quando eu coloquei tudo isso junto, foi como se a imagem ficasse nítida de repente. Ela não estava coberta. A proteção que ela acreditava ter estava comprometida pelas próprias escolhas que ela fazia em silêncio. Aquilo me marcou de um jeito que eu não esperava. Não porque eu sentia pena dela naquele momento. Eu ainda não estava num lugar onde a piedade era algo que eu praticava. O que me marcou foi a precisão daquilo. A forma como o comportamento dela na vida real se traduzia em vulnerabilidade espiritual era assustadoramente clara. E a partir dali, eu comecei a observar esse padrão com muito mais atenção. Percebi que existiam categorias. Cristãos que, quando você olhava espiritualmente, tinham uma presença que fechava qualquer tentativa de aproximação. Não era possível descrever de outra forma. Era como se ao redor deles houvesse algo que simplesmente não permitia a entrada. Esses a gente identificava rápido e descartava. Não por medo exatamente, mas por uma espécie de reconhecimento de que ali não havia brecha. Mas havia outro grupo. E esse grupo era numeroso, assustadoramente numeroso. Cristãos que tinham toda a aparência de proteção, que usavam a linguagem certa, que frequentavam os lugares certos, mas que por dentro carregavam contradições que abriam espaço para tudo que não deveriam abrir. E o mais perturbador de tudo era que eles não sabiam. Viviam com uma confiança que não tinha base real na condição espiritual em que se encontravam. Achavam que o nome que carregavam protegia. Achavam que o lugar onde se sentavam no domingo criava uma blindagem automática para a semana inteira. Mas o mundo espiritual não funciona por aparência. Nunca funcionou. Eu me lembro de conversas longas analisando casos assim. Alguém mencionava um nome. Perguntava se daria para avançar. E o primeiro movimento sempre era entender como aquela pessoa realmente vivia, não como ela se apresentava. Como ela vivia de verdade, nas escolhas pequenas, nas palavras ditas quando ninguém que importava estava ouvindo, nas atitudes que ela acreditava estarem escondidas. Porque escondido para o mundo dos homens não significa escondido para o mundo espiritual. E foi exatamente essa realidade que anos depois, quando tudo na minha vida desmoronou, e Jesus entrou de um jeito que eu não consigo explicar com palavras sem chorar, me fez entender o peso do que eu tinha feito. Porque eu não estava apenas operando num sistema de crenças, eu estava interferindo na vida real de pessoas reais, pessoas que tinham família, que tinham sonhos, que achavam que estavam seguras, e algumas delas não estavam. E eu sabia disso antes delas. Agora eu preciso te perguntar uma coisa diretamente, não como julgamento. Se alguém com o treinamento que eu tive olhasse para a sua vida hoje, não para a sua vida de domingo, mas para a sua vida de quarta de manhã, para as suas escolhas quando ninguém está olhando, para as palavras que você guarda no coração, sobre pessoas que te machucaram, o que essa pessoa veria? Vai lá agora e escreve nos comentários. Senhor, abre meus olhos espirituais. Now o ritual. Now o É um pedido honesto, de quem quer enxergar a verdade sobre a própria vida, antes que o inimigo use essa verdade contra você. Eu preciso te contar sobre uma noite específica. Uma noite que mudou alguma coisa dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse disso naquele momento. Uma noite que ficou guardada na minha memória, com uma clareza que o tempo não apagou, e que hoje eu entendo como o início de uma rachadura na armadura que eu tinha construído ao redor da minha própria vida.
Tinha chegado até nós um pedido diferente dos habituais. Não era uma disputa de vizinhança. Não era ciúme de relacionamento. Era algo mais elaborado, envolvendo uma família inteira. O alvo principal era um homem, pai de família, empresário conhecido na cidade onde morava. E cristão. Não cristão de aparência, não cristão de domingo apenas. As informações iniciais que chegaram sobre ele eram de alguém que orava de madrugada, que jejuava com regularidade, que tinha uma vida que pelo menos por fora parecia completamente alinhada com o que ele pregava. O grupo hesitou. Esse tipo de alvo gerava desconforto porque as tentativas anteriores com perfis parecidos tinham simplesmente não funcionado. Era como jogar algo contra uma superfície que devolvia tudo, sem absorver nada. Mas quem trouxe o pedido insistiu. Disse que tinha informações novas, que havia encontrado algo. E o que essa pessoa trouxe mudou completamente o tom daquela reunião. O homem tinha um filho adolescente que estava passando por uma fase difícil, se afastando da fé, questionando tudo, envolvido com pessoas e situações que o pai não aprovava. E o pai, em vez de lidar com aquilo com paciência e oração, tinha reagido com rigidez extrema. Tinha cortado o diálogo, tinha imposto regras sem conversa. E no processo, tinha plantado no coração daquele filho uma mágoa profunda, que o jovem carregava como um peso constante. Mas não era só isso. O que a pessoa trouxe era que o próprio homem, aquele que orava de madrugada e jejuava, guardava um segredo financeiro. Havia uma situação no seu negócio onde ele tinha tomado uma decisão desonesta anos atrás. Não algo escandaloso aos olhos do mundo, mas algo que ele sabia que era errado. Algo que ele nunca tinha confessado, nunca tinha corrigido, nunca tinha levado diante de Deus com honestidade real. Ele tinha enterrado aquilo embaixo de camadas de religiosidade e seguido em frente como se não existisse. E ali estava a brecha. Não era uma brecha pequena, era uma fissura profunda, disfarçada por anos de aparência espiritual, mas presente, real e acessível. Eu me lembro do silêncio que caiu no ambiente quando aquelas informações foram apresentadas. Porque todo mundo ali entendeu ao mesmo tempo o que aquilo significava. O homem que parecia intocável tinha uma porta aberta. E essa porta tinha sido aberta por ele mesmo, com as próprias mãos, anos atrás, e mantida aberta pela recusa silenciosa de fechar. O que aconteceu depois? Eu não vou descrever em detalhes, mas vou te dizer. O resultado. Aquele homem começou a enfrentar uma sequência de situações que ele não conseguia explicar. O negócio que tinha sido sólido por anos começou a apresentar problemas sem origem clara. A relação com o filho piorou de uma forma que parecia desproporcional para os eventos que estavam acontecendo. E ele, que orava, que jejuava, que tinha uma vida espiritual ativa, não conseguia entender de onde vinha aquilo. Eu soube disso porque a pessoa que tinha feito o pedido voltou para nos contar. Enquanto ela falava, eu senti algo que não era satisfação. Era um desconforto estranho, que eu não sabia nomear naquele momento, porque algo naquela história me incomodou de um jeito diferente. Não o resultado em si. O mecanismo, a forma como uma única área de desonestidade enterrada, combinada com uma mágoa não resolvida com um filho, tinha sido suficiente para comprometer anos de vida espiritual, construída com genuína dedicação em outras áreas. Aquele homem não era hipócrita, no sentido comum da palavra. Ele realmente orava, ele realmente acreditava. Mas ele carregava duas portas abertas que ele se recusava a olhar diretamente. E essas duas portas foram suficientes. E foi ali, naquele momento, que uma pergunta começou a se formar dentro de mim. Uma pergunta que eu tentei abafar por muito tempo, porque ela era inconveniente demais para o lugar onde eu estava. Se o inimigo consegue usar as portas abertas de alguém contra essa pessoa com tanta precisão, o que ele estava fazendo com as minhas? Porque eu também tinha portas. Eu também tinha áreas que eu não queria olhar. Eu também carregava coisas que eu tinha enterrado embaixo de anos de prática e dedicação àquele mundo. E pela primeira vez, o conhecimento que eu usava para analisar outras pessoas começou a virar para dentro de mim. E o que eu vi quando olhei foi assustador. Eu não estava do lado do poder. Eu estava do lado da escravidão. Cada coisa que eu tinha feito, cada porta que eu tinha aberto na vida de outras pessoas, tinha aberto portas equivalentes na minha própria vida. Eu achava que estava operando o sistema. Na verdade, o sistema estava me operando. E essa revelação, que começou como um desconforto numa noite fria, analisando a vida de um homem que nem me conhecia,
Foi a primeira pedra que Deus usou para começar a desmontar tudo que eu tinha construído longe dele. Porque Deus é assim. Ele não desiste. Ele planta a semente da dúvida no lugar mais improvável. Ele usa o próprio conhecimento das trevas para mostrar para você que as trevas não têm o que prometeram ter. E quando aquela semente começou a crescer dentro de mim, não havia mais como parar o que viria a seguir. Mas antes de te contar o que aconteceu depois, eu preciso que você entenda algo sobre o que eu acabei de revelar. Aquele homem tinha uma vida espiritual real. Ele não era uma farsa completa. Ele era alguém que genuinamente buscava a Deus em muitas áreas, mas duas áreas fechadas, 2 pontos de desonestidade e mágoa não resolvidos, foram suficientes para criar uma vulnerabilidade que o inimigo explorou, sem hesitar. Agora pensa na tua própria vida. Não nas áreas onde você está bem, nas áreas onde você sabe, lá no fundo, que tem algo enterrado, algo que você não quer olhar. Algo que você continua adiando resolver porque resolver dói. Porque resolver exige humildade. Porque resolver significa admitir que você errou. Essa área existe na sua vida? Porque say exist. Ela está visível. Não para mim, não para as pessoas ao seu redor, mas para o mundo espiritual. Ela está tão visível quanto uma luz acesa no meio da escuridão. E o inimigo tem muito boa visão no escuro. Eu não saí daquele mundo de uma hora para outra. Ninguém sai. Quando você passa anos construindo uma identidade dentro de um sistema, quando tudo que você conhece, todas as suas relações, toda a sua rotina, toda a sua forma de entender a realidade está conectada àquele lugar. Sair não é uma decisão simples. E no meu caso, foi um processo que começou com aquela pergunta silenciosa numa noite que eu não escolhi que fosse diferente das outras. Depois daquela noite, algo mudou na forma como eu observava as coisas. Eu continuei ali, por um tempo. Continuei cumprindo o que era esperado de mim, mas por dentro havia uma inquietação que não parava. Era como um som baixo que você tenta ignorar, mas que nunca some completamente. Estava sempre lá, no fundo de tudo, me fazendo perguntas que eu não queria responder. Eu comecei a observar as pessoas ao meu redor com os mesmos olhos que eu usava para observar os alvos externos. E o que eu vi foi perturbador. Vi pessoas presas. Vi pessoas que acreditavam que tinham poder, mas que eram controladas de formas que elas mesmas não percebiam. Vi lealdades que eram na verdade correntes. Vi proteção que era na verdade dependência. E vi a mim mesma naquele reflexo. A ruptura final não veio de um argumento. Não veio de alguém me convencendo com palavras. Veio de uma noite em que eu estava sozinha. E algo aconteceu que até hoje eu não consigo descrever completamente, sem que a emoção tome conta de mim. Eu estava num momento de exaustão profunda, não exaustão física, era uma exaustão de alma, que eu não sabia que existia, até sentir. E naquele estado, sem planejar, sem intenção, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida adulta. Eu chorei, pedindo ajuda para Deus. Não para o Deus que eu tinha aprendido a manipular, dentro das práticas que eu seguia. Não para uma entidade dentro de um sistema. Para Deus. O Deus real. Aquele que eu tinha passado anos inteiros trabalhando contra, mesmo sem saber ao certo se ele existia de verdade. E o que aconteceu naquele momento, eu só consigo chamar de encontro. Não houve voz audível. Não houve visão espetacular. Houve uma presença que era completamente diferente de tudo que eu tinha experimentado naquele mundo todo, porque tudo que eu tinha experimentado antes carregava junto um peso, uma exigência, uma sensação de que você estava sempre devendo algo. Essa presença não tinha nada disso. Era limpa, era forte, e era direcionada a mim de um jeito que me desfez completamente. Eu fiquei no chão por horas, e quando me levantei, eu sabia que não voltaria. Saí daquele mundo, com o que eu tinha no corpo. Não foi glamouroso. Foi doloroso, confuso, e por um período me deixou sem chão. Porque eu tinha que reconstruir absolutamente tudo. A forma de pensar, as relações, a identidade, o entendimento de quem eu era e para onde eu estava indo. Mas havia uma diferença fundamental entre a exaustão que me derrubou naquela noite e o cansaço do processo de reconstrução que veio depois. A exaustão de antes era vazia. O cansaço de depois tinha esperança dentro dele. E esperança muda tudo. Com o tempo, e não foi rápido, fui entendendo coisas que antes eram impossíveis de enxergar. Fui entendendo que cada prática que eu tinha seguido era uma camada de engano construída com muito cuidado,
para parecer poder, quando na verdade era prisão. Fui entendendo que as manifestações que eu via, e que me convenciam da realidade daquele mundo, eram reais. Sim, mas reais da mesma forma que uma armadilha é real. Ela existe. Ela funciona, mas a função dela é te prender, não te libertar. E fui entendendo, aos poucos, e com muita dor, o peso do que eu tinha feito com outras pessoas. Esse talvez tenha sido o processo mais difícil de todos, porque conhecimento tem um custo. E quando você passa a enxergar com clareza o impacto real das suas ações, não tem como fingir que não sabe, você tem que encarar, você tem que levar aquilo diante de Deus com honestidade completa. E confiar que o sangue de Jesus cobre o que nenhuma quantidade de arrependimento humano conseguiria cobrir sozinho. E cobre. Eu posso te dizer isso com a certeza de quem testou. Hoje a minha vida é irreconhecível, comparada ao que era. Não porque tudo ficou fácil, não porque os problemas desapareceram, mas porque eu opero de um lugar completamente diferente. Eu não carrego mais aquele peso invisível, que eu nem sabia que estava carregando até ele sair. Eu não acordo mais com aquela sensação de que estou sempre devendo algo, a alguma força que exige mais do que dá. E o que eu aprendi naquele mundo, que antes era usado para destruir, hoje eu uso para alertar, para mostrar para você o que eu vi de dentro, para te dar a chance de fechar as portas, que talvez você nem saiba que estão abertas. Antes que alguém com o treinamento que eu tive as encontre, se essa história está falando com você, se em algum momento enquanto você ouvia isso, sentiu aquela inquietação no peito, aquele reconhecimento silencioso de que tem algo na sua vida que precisa ser resolvido, não ignora isso. Esse incômodo tem nome, chama-se Espírito Santo. E ele não incomoda para te condenar, ele incomoda para te libertar. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não precisa nem explicar, só manda. Deixa Deus fazer o resto. Agora eu quero sair da minha história, por um momento, e falar diretamente com você, porque tudo que eu contei até aqui não serve de nada se ficar só como testemunho. O que eu vivi tem que se transformar em algo prático para a sua vida, em conhecimento que você pode aplicar agora, hoje, antes que esse vídeo termine. Eu vou te mostrar o que eu aprendi, não como doutrina, não como teologia complicada, mas como alguém que esteve do outro lado e viu de perto o que funciona e o que não funciona. Quando o assunto é proteção espiritual real, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que proteção espiritual não é um estado permanente que você conquista uma vez e mantém para sempre sem esforço. Ela é uma condição que depende de alinhamento contínuo. Pensa, você não toma banho uma vez na vida e fica limpo para sempre. Você não se alimenta num dia e nunca mais precisa comer. Da mesma forma, a sua condição espiritual é algo que precisa de atenção constante, de cuidado diário, de escolhas que se repetem. E o primeiro ponto de atenção é o que eu chamo de coerência entre o visível e o invisível. Durante anos eu observei pessoas que tinham uma vida pública espiritual completamente diferente da vida privada real. E essa separação, essa divisão entre quem você é quando alguém está olhando e quem você é quando ninguém está olhando, é a brecha mais comum e mais explorada que existe. Não porque Deus pune a incoerência como um juiz severo esperando você errar, mas porque a incoerência cria uma fragmentação interna que enfraquece tudo. Você não consegue ter autoridade espiritual numa área da vida, enquanto outra área está em contradição aberta com o que você diz crer. Pensa em algo concreto. Se você ora pedindo proteção para o seu casamento, mas alimenta uma conversa com alguém que não deveria estar tendo, você está pedindo e sabotando ao mesmo tempo. Se você pede bênção para o seu negócio, mas mantém uma prática desonesta dentro dele, você está construindo e destruindo com as mesmas mãos. Não é Deus que falha nessas situações, é a própria estrutura da sua fé, que está comprometida por dentro. O segundo ponto é sobre o que você carrega no coração, em relação a outras pessoas. Eu vi mágoa funcionar como porta espiritual mais vezes do que consigo contar. E o que me impressionava não era a intensidade da mágoa, mas a duração dela. Mágoa antiga, guardada com cuidado, alimentada em silêncio, é uma das vulnerabilidades mais sérias que existem, porque ela vai crescendo por baixo de tudo, vai contaminando áreas que aparentemente não têm nada a ver com ela, vai criando uma distância entre você e Deus, que você começa a nem perceber mais, porque foi acontecendo aos poucos.
Eu sei que tem pessoas que te machucaram de verdade. Eu não estou minimizando isso. Talvez tenha sido alguém da sua própria família. Talvez tenha sido alguém da sua igreja. Alguém em quem você confiava e que usou essa confiança de um jeito que ainda dói quando você pensa. A dor é real. Eu não estou te pedindo para fingir que não é, mas guardar aquela dor não te protege de quem te machucou. Guardar aquela dor só te machuca mais. Só mantém uma janela aberta na sua vida espiritual que o inimigo usa com uma regularidade, que você provavelmente não percebe, mas que tem consequências que você sente no dia a dia. Perdoar não é dizer que o que foi feito estava certo. Perdoar é soltar o peso para que ele pare de te afogar. É entregar aquela situação para Deus e deixar que a justiça dele funcione, sem que você precise carregar aquilo mais. O terceiro ponto é sobre desobediência em áreas específicas que você conhece. Existe uma diferença enorme entre errar por fraqueza e viver em desobediência consciente. Todo mundo era. Todo mundo tem momentos de fraqueza, de escolha errada, de queda. Isso faz parte da caminhada humana, e Deus sabe disso. O sangue de Jesus cobre o pecado do arrependimento genuíno. Mas existe uma categoria diferente de situação, que é quando você sabe o que precisa mudar. Sabe claramente o que Deus está pedindo que você faça, ou pare de fazer, e escolhe conscientemente não fazer. Essa escolha consciente e repetida cria algo que eu descreveria como uma autorização. Você está dizendo com as suas ações que aquela área da sua vida não está sob a cobertura de Deus, que você prefere manter o controle ali do que confiar a Deus. E o inimigo respeita essa escolha da pior forma possível. Ele entra exatamente por ali. Então eu te pergunto diretamente: tem alguma coisa na sua vida que você já sabe que precisa mudar, mas está adiando? Um relacionamento que você sabe que não deveria estar mantendo? Um hábito que você sabe que está te destruindo por dentro? Uma situação no trabalho que exige de você algo que contradiz tudo o que você diz crer? Uma conversa com Deus que você está evitando porque sabe o que Ele vai pedir? Enquanto aquilo estiver ali, enquanto você continuar escolhendo manter aquela porta aberta, nenhuma quantidade de oração, nenhuma campanha, nenhum jejum vai construir a proteção completa que você precisa. Porque proteção espiritual não é algo que você recebe de fora, quando a sua vida por dentro está comprometida. Ela é uma consequência de alinhamento. E alinhamento começa com honestidade. O quarto ponto é sobre comunhão real versus presença religiosa. Existe uma diferença enorme entre estar presente num ambiente religioso e ter comunhão real com Deus. Eu vi isso do lado de fora por anos. Via pessoas que frequentavam todos os eventos, que conheciam todas as músicas, que sabiam as respostas certas para todas as perguntas, mas que quando você olhava espiritualmente, não havia profundidade ali. Era superfície. Era hábito. Era pertencimento social disfarçado de vida espiritual. E não tô julgando isso como se fosse fácil de resolver. Às vezes a vida vai esfriando a fé aos poucos, e você nem percebe porque as formas externas continuam as mesmas. Você continua indo, continua participando, mas o coração foi ficando distante, sem que houvesse um momento claro de ruptura. Se você se reconhece nisso, a resposta não é se sentir culpado. A resposta é honestidade. É ir diante de Deus exatamente do jeito que você está, sem performance, sem linguagem religiosa, sem tentar parecer mais espiritual do que você está se sentindo. E dizer a verdade. Dizer que você está longe. Dizer que você está frio. Dizer que você não sabe como voltar, mas que quer voltar. Essa honestidade simples tem mais poder do que anos de presença religiosa sem profundidade, porque Deus não responde à performance. Ele responde ao coração. E o quinto ponto, que eu deixei por último porque é o mais fundamental de todos, é sobre identidade espiritual real. O que te protege não é o grupo que você frequenta, não é o título que você carrega, não é o tempo que você tem de crente. O que te protege é quem você realmente é diante de Deus. É a qualidade real da sua relação com Ele. É se você de fato conhece a voz dele, obedece à voz dele e vive de acordo com o que essa voz diz. Quando eu via alguém que estava verdadeiramente protegido, o que eu via não era alguém perfeito, não era alguém sem problemas ou sem fraquezas, era alguém que vivia com honestidade diante de Deus, que quando errava, corria para corrigir em vez de esconder, que quando estava fraco, buscava força em vez de fingir força, que tinha uma relação de verdade,
não uma relação de aparência. Essa qualidade de relação cria algo no mundo espiritual que não tem como ser forçado ou imitado. E quando o inimigo encontra isso, ele recua. Não porque você é poderoso, mas porque Deus que está em você. Vai lá agora e escreve nos comentários: eu não vou desistir da oração. Não porque é uma frase bonita, mas porque oração real, honesta, que vem de um coração alinhado, é a ferramenta mais poderosa que você tem. E o inimigo sabe disso muito melhor do que a maioria dos cristãos. Eu cheguei ao fim do que eu vim te contar hoje. Mas antes de encerrar, eu preciso que você leve uma coisa contigo. Uma coisa só. Se tudo mais que eu disse hoje passar, se você esquecer os detalhes, se o tempo apagar as histórias, eu quero que isso fique. O inimigo não é onipotente. Ele não tem poder sobre uma vida verdadeiramente alinhada com Deus. O que ele tem é oportunismo. Ele procura o que está aberto. Ele encontra o que está rachado. Ele entra pelo que foi deixado sem cuidado. E ele trabalha com uma paciência que a maioria das pessoas subestima completamente. Mas Deus é maior. Sempre foi. Sempre será. E tudo que eu contei hoje não foi para te deixar com medo. Foi para te deixar com consciência. Porque medo paralisa. E consciência move. Medo te faz olhar para o inimigo o tempo todo, e consciência te faz olhar para Deus, com os olhos abertos para o que precisa ser cuidado na sua própria vida. Eu saí de um mundo que prometia poder e entregava escravidão. Eu encontrei um Deus que não prometeu ausência de dificuldade, mas que prometeu presença constante. E posso te dizer, com a vida que eu vivi antes, e a vida que eu vivo agora como testemunha, que essa presença é real. Ela é palpável. Ela muda tudo. Se você chegou até aqui, e algo dentro de você está dizendo que tem uma área da sua vida que precisa de atenção, não deixa esse momento passar. Não adormece hoje, sem levar isso a sério. Não espera a próxima campanha, o próximo culto, o próximo jejum coletivo. Vai agora, no silêncio do lugar onde você está, e abre o coração com honestidade. Fecha as portas abertas. Larga a mágoa que você está carregando. Corrija o que precisa ser corrigido. E confie que o Deus que me encontrou no fundo de uma noite, onde eu nem tinha certeza que ele existia, é o mesmo Deus que está te ouvindo agora. Ele não desistiu de você. Nunca desistiu. E ele não vai começar agora. Antes de você sair daqui, eu tenho 3 pedidos para te fazer. O primeiro é que você escreva agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Não como palavra vazia, como declaração de alguém que entendeu hoje que oração alinhada com uma vida honesta, diante de Deus, é uma força que o mundo espiritual reconhece e respeita. O segundo é que você pegue esse vídeo e mande para alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não precisa de explicação longa. Não precisa de introdução elaborada. Só manda. Porque talvez essa pessoa esteja exatamente onde eu estava naquela noite. Exausta. Sem chão. Sem saber que Deus está a uma oração honesta, de distância. E talvez esse vídeo seja a pedra que Deus vai usar para começar a desmontar o que precisa ser desmontado na vida dela. E o terceiro é que você se inscreva no canal e deixe o like agora, porque o que eu trouxe hoje é só o começo. Tem muito mais que eu preciso te contar. Tem portas que parecem completamente inocentes, mas que são entradas enormes para a destruição. Tem práticas que acontecem dentro das próprias igrejas, que comprometem a proteção espiritual de pessoas que nem imaginam o que estão fazendo. Tem verdades sobre o mundo espiritual, que eu aprendi do lado de dentro, e que o povo de Deus precisa conhecer. E eu vou trazer tudo isso aqui, um vídeo de cada vez, com a mesma honestidade que eu trouxe hoje. Porque depois que Deus me tirou das trevas e me colocou na luz, Ele não me deu a opção de ficar em silêncio. E eu não quero ficar. Enquanto tiver voz, enquanto tiver história para contar, enquanto tiver alguém do outro lado ouvindo, eu vou falar. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, examina a tua vida. Fecha o que precisa ser fechado. E anda na luz.